Hoje eu quero falar sobre a oportunidade que nós temos de vencer, de romper. Eu creio que todos nós desejamos, queremos romper, vencer. Todos nós temos um anseio por viver coisas maiores, coisas melhores. Mas a vida não é tão fácil, né, queridos? As circunstâncias nem sempre cooperam. Nem sempre tudo é tão simples. Nem sempre quando você chega numa entrevista de emprego, a pessoa olha para você e fala: gostei de você. Eu vou dobrar o seu salário de cara. Você já vai, a vaga era para assistente, você já entra como gerente. Você que está apaixonado por uma pessoa, inclusive essa semana tivemos o Dia dos Namorados aqui no Brasil, e a melhor coisa que tem é você poder casar para namorar e poder comemorar o Dia dos Namorados com a sua eterna namorada, assim como eu pude comemorar com a esposa mais linda do universo, minha gata, te amo. E você que está apaixonado, tentando conquistar aquela pessoa, e às vezes não é tão fácil conquistar, né? Às vezes os solteiros aí ficam penando, as meninas ficam à espera, e às vezes os homens precisam de ter às vezes aquela atitude, nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos, queremos, às vezes as circunstâncias são contrárias. Às vezes os desafios no lar, às vezes os desafios na sua alma, nos seus sentimentos físicos, na sua saúde. Podem haver várias situações que podem fazer com que o anseio de vencer, o anseio de romper, se tornem mais difíceis, mais desafiadores. Você já passou por uma situação onde o desafio, o problema vai ficando tão grande, que o seu chão some? Você já passou por uma tempestade, onde ela parece não ter fim? Você já passou por tempestade, quando você olha, tem um olhar para um olhar humano, para uma ótica humana, você olha e fala: tem jeito não, como não? Você já esteve numa tempestade que tirou sua paz, tempestade que deixou a sua alma doente. Você já passou por uma tempestade dessas? Ou melhor, você se encontra hoje em uma tempestade. Hoje você se encontra no meio de uma tempestade que tem tirado sua paz, que tem agitado sua alma, que tem deixado você aflito, triste. Você hoje se encontra em uma tempestade que parece não ter fim. Porque ao primeiro olhar, quando falamos sobre tempestades, sobre problemas, sobre desafios, parece que é algo ruim, correto? Parece que é algo que vem para nos derrotar, correto? Errado. Uai, bom mineiro, uai, errado? Sim, errado, porque depende, porque nesse livro aqui, que supera qualquer filme de Hollywood, na palavra de Deus, na Bíblia, Deus parece que Ele prefere ter situações mais intensas, mais desafiadoras, para que Ele possa operar o poder sobrenatural dEle, fazer milagres, fazer memoriais de fé. Então, queridos, a tempestade, ela pode ser algo para te derrotar, ou ela pode ser um trampolim para você ter um memorial de fé e de vitórias. O que vai definir isso é a forma como você vai encarar a tempestade. E hoje eu quero falar da oportunidade que nós temos de vencer em meio às tempestades. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 25. Você vai ver como que a tempestade, ela é um grande desafio. A tempestade, ela não é fácil, mas ela é uma oportunidade. Você que está aqui pode acompanhar pelos nossos telões, você que está em casa, no seu celular, mas se você está conectado no celular, acompanhe a leitura me ouvindo.
Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 25. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Queridos, veja que nesse cenário, olha, Jesus, só para você entender o contexto dessa situação, Jesus estava com os discípulos em Cafarnaum, numa região onde acontecia muitos milagres. Pouco tempo antes, Jesus já tinha tido uma experiência sobre tempestade, que eu quero falar logo mais. Eles já tinham acabado de ver 5.000 homens, mais mulheres e crianças, serem alimentados por 12 pães. Por 12 pães não, por 5 pães e 7 peixes, se não estou enganado. E ali, ele vê algo sobrenatural acontecendo. E aí logo Jesus insiste para eles entrarem no barco e irem. E vem uma tempestade. Veja que os detalhes dessa tempestade. Olha que interessante. Eles estavam no mar da Galileia, que não é mar, é um lago, que tem o principal afluente, o Rio do Jordão, a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, com uma extensão de 19 por 12 quilômetros. Não é algo, hoje não é algo tão distante para quem tem uma lancha. Faz isso rapidinho, um jet ski. Mas pensa num barco que não tinha nenhum motor, que dependia do vento ou da força eletromotriz humana para se locomover. Então demorava para fazer esse trajeto. Eles estavam no meio da madrugada, por volta de 3 às 6 da manhã. Estava escuro, estava frio, estava ventando. E quando nós estamos numa tempestade como esses discípulos, nós podemos observar algumas situações que a tempestade ela proporciona, ou parece proporcionar, ou ela tem, mas você tem a opção de não passar por isso. Mas a primeira impressão de uma tempestade, eles se sentiram sozinhos. Embora Jesus tinha falado, olha, vocês vão sair daqui, vão para o outro lado. Alguma vez Jesus mentiu? Alguma vez Jesus mostrou para eles que não cumpria com a palavra? A palavra de Deus é a maior certeza que nós podemos ter, mais do que a morte, porque Jesus venceu a morte. Porque há um ditado que fala, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. E nem essa nós temos para um cristão, porque a qualquer momento ele pode voltar. Ou seja, para um cristão, a única fonte de certeza é a palavra de Deus, porque Jesus Cristo venceu até mesmo a morte. E se Jesus falou, vocês vão sair daqui e vão para ali, é porque isso iria acontecer, não importa o que acontecesse no percurso. Então eles tinham uma palavra, eles não estavam sozinhos, mas a sensação, a ilusão é que eles estavam só. Outro problema que nós temos numa tempestade é esse sentimento de solidão e querer se isolar. No meio de um problema, é mais fácil, é mais confortável você ficar isolado, você não ficar vulnerável. Mas o cristianismo não foi feito, ele não tem como essência a solidão. Por isso, nunca fique só, peça ajuda. Peça ajuda ao seu líder de célula, ao seu irmão na fé, ao seu supervisor, aos seus pastores. Mas não fique só. Não deixe essa mentira de que você está só te enganar e te tomar. Em meio a problemas, em meio ao caos, não se isole. Pastor Clemente tinha uma frase fantástica que ovelha fora do aprisco, ovelha isolada, vira petisco para o diabo, vira petisco para o lobo. Então não vire um petisco, fique agarrado ao aprisco, ao pastor, à sua família na fé. Não se isole, tenha coragem, vença o medo.
Outra situação que aparece no meio de uma tempestade é que eles passaram por horas nessa tempestade, e esse tempo parece se tornar infinito. Quando você está no meio de uma tempestade, parece que o tempo não passa e que ela nunca vai acabar. E a única coisa que é eterna é o reino de Deus, é o Deus vivo. A tempestade, uma hora, ela vai cessar. Não deixe essa mentira de que esse problema não vai ter fim, esse problema não tem como acabar, já está de madrugada, o dia não amanhece. Não deixe isso tomar a sua mente. Entenda, por maior que seja o vendaval, uma hora isso vai passar. E outra coisa que nós observamos aqui é que o vento estava forte a favor deles, correto? Correto? Eu não ouvi vocês, correto? Não, o vento estava contra. No meio de tempestade parece que tudo vai contra. Como eu falei no início, seria tão fácil na entrevista de emprego você chegasse lá e a pessoa já simpatizei, de assistente a gerente. Mas talvez você colocou lá no currículo inglês intermediário. E a pessoa, intermediário? Então vamos conversar em inglês aqui agora. Você gosta de matemática? Eu gosto, então vamos fazer aqui, resolver aqui uma derivada, para quem da área de exatas aí. Vamos testar aqui alguma coisa. Olha, você está concorrendo com uma pessoa que é pós-graduada, que tem mestrado, doutorado, são vocês dois nessa vaga. O outro é o filho do dono, que está competindo com você. Então, sabe, quando tudo parece ser contrário, a menina que você está apaixonado, quem também está apaixonado com ela é um outro rapazinho que parece um Brad Pitt. Você fala, Jesus. Assim que orar e jejuar, agora eu fiz, gente. Falei, Deus, dá a visão da fé para a Poliana. Dá a visão da fé, não dá a visão dessa terra não, senão eu não tenho jeito. Deu certo. Então vai orando. Então, no meio de uma tempestade, no meio de um problema, parece que no meio de um conflito conjugal, parece que não tem jeito. Parece que tudo é contrário. Parece que tudo coopera para que há o fracasso. No meio de uma tempestade, que parece que tudo coopera para que o barco afunde. Mas isso é uma ilusão. Isso vai depender da sua postura. E no meio de uma tempestade, há ainda outros cooperadores para que a tempestade possa aumentar. Veja, acompanhem comigo ainda em Mateus 14, agora do verso 26 ao 34. Vamos ver como que essa tempestade vai continuar. Quando viram andando sobre o mar, era Jesus. Mas eles ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Veja que nessa tempestade, no meio de uma tempestade, tem esses fatores de sentir só, de parecer que não tem fim, de vento soprar contra, mas a nossa postura pode determinar se haverá mais um cooperador ou não. E um desses é algo
desafiador demais nos dias de hoje. Perceba que nesse barco, pelo menos tinham 12 pessoas. Porque fala que os discípulos estavam lá. Não relata se havia outras pessoas ou não, mas com certeza 12 discípulos estavam lá. Desses 2 discípulos, 3 eram pescadores. E eles pescavam em outra região? Não. Eles eram de Cafarnaum, eles pescavam no Mar da Galileia. Pedro era o discípulo mais velho. Alguns teólogos, historiadores dizem que Pedro tinha por volta de 22, 23 anos nesse momento. Outros falam que é um pouco mais. Vamos pegar por 22 anos. Pedro, no mínimo, pescava quase uma década naquele lugar. Se tinha algo que Pedro conhecia, era o Mar da Galileia. Se tinha algo que Pedro conhecia, porque ele ficava em volta de montanhas, era que quando os ventos das montanhas vinham sobre as águas, formavam fortes ondas, e essa tempestade, como que ela começava e como ela terminava, Pedro sabia. Pedro sabia possivelmente até a profundidade daquele lugar, porque ele vivia ali. E algo que é um desafio para nós hoje, um cooperador, um inimigo, em meio a uma tempestade, é o autoconhecimento da sua tempestade. Porque nos dias de hoje, nós temos tanta informação, que às vezes queremos ajudar a Deus. Eu quero reforçar que não devemos ser ignorantes, não devemos ignorar as informações, mas nós não podemos superestimar elas, colocar elas acima do Deus vivo. Isso nós não podemos. E nos dias de hoje, queridos, podemos estar talvez como Pedro, que fala assim: olha, eu estou afundando aqui porque aqui é muito fundo, eu sei que aqui eu vou afogar com essas ondas. Talvez nós olhamos com talvez a enfermidade que você tem, você olha o relatório médico, olha no Google, porque hoje em dia assim, você faz o exame e nem espera no médico, você já olha o resultado e você vê no Google, e o Google fala, pode ser uma gripe, uma pneumonia, uma tuberculose e um câncer. E a pessoa fala, eu estou com câncer, eu vou morrer. E aí começa a tomar posse daquilo. Não é? Hoje em dia isso acontece. Talvez você está numa situação onde está sonhando, trabalhando para conquistar algo, para vencer uma tempestade. Mas quando você olha no Google, quando você olha um relatório humano, você fala, eu vou afundar. Eu estou afundando. Porque no primeiro momento você fala, eu vou andar sobre as águas. E você vai andando sobre as águas, Mas quando você começa a olhar no autoconhecimento, você começa a afundar. Mas Jesus, Ele está para nos levantar. Mas existe algo, queridos, que nós precisamos de entender, que nós não podemos nos apegar ao autoconhecimento. Nós não podemos basear a nossa fé em relatórios sem a semente de fé e milagres. Nós não podemos deixar circunstâncias tomarem a nossa fé. Nós não podemos deixar circunstâncias roubarem aquilo que Deus quer construir em você. Sabe por quê, queridos? Como eu falei no início, a tempestade, ela pode se tornar ou o seu relatório de fracasso, ou ela pode se tornar o seu memorial de fé. Queridos, esses discípulos, em Marcos 4, eles estavam sobre uma mesma tempestade que Jesus estava dormindo. Eles falaram, Jesus, acorda, a gente vai morrer aqui. Jesus falou assim, acalma, mar. E acalmou o mar. Eles já sabiam que Jesus poderia acalmar uma tempestade. Eles já sabiam que Jesus multiplicava pães e peixes para alimentar uma multidão. Eles já sabiam. Então, queridos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, aos memoriais de fé que nós tivemos, para ter esperança, para romper, para vencer, e não nos apegar a circunstâncias. Talvez a circunstância, o relatório clínico, o médico fala, olha, você não tem condição de alcançar isso e isso. O seu relatório do seu casamento fala, olha, isso aqui está determinado por divórcio. Talvez o relatório da sua vida financeira está falando, olha, está falido. Talvez o relatório da sua família fala, está perdida. Talvez o seu relatório de saúde fala, se você vai morrer. Mas o Deus vivo, todo-poderoso, Ele não está
está baseado no seu poder, nas circunstâncias, mas sim em quem Ele é. Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que deu Jesus para morrer numa cruz, para no terceiro dia nos dar salvação, ressuscitar e trazer salvação para nós. Ele é o Deus que dá a graça, que traz salvação, a graça capacitadora que te faz não mais um pecador miserável, condenado à morte e ao inferno, mas agora adotado como filho e co-herdeiro com Cristo Jesus, alguém que Ele confiou, que Ele tem de mais precioso, que é os filhos deles, que é o filho dele, que é os filhos dele expandir o reino de Deus sobre essa terra. Esse é o nosso Deus. Por isso temos que dizer não ao autoconhecimento, aos relatórios humanos, em meio a um caos e a uma tempestade. Olha, eu falei de muita coisa ruim. Eu quero falar agora das oportunidades que nós temos na tempestade. Eu trouxe aqui alguns diagnósticos para que nós possamos, se nós nos encontramos no início, no meio ou prestes a entrar numa tempestade, para que nós possamos não nos levar por esses agentes, mas sim para que possamos enxergar nas oportunidades, nas tempestades, oportunidades. Sim, Davi enxergou num gigante de mais de 3 metros a oportunidade de mudar a sua história. Moisés enxergou no deserto uma oportunidade de restaurar a sua nação. Abraão enxergou oportunidade em sair da sua terra e começar tudo do nada e fazer história, ser o pai da fé. Precisamos enxergar as oportunidades em meio às tempestades. Mas como? Como eu posso enxergar uma oportunidade em meio a uma tempestade? Como eu posso vivenciar isso? Primeiro passo: abandona toda arrogância travestida de autoconfiança e viva na dependência de Deus. Porque Pedro, queridos, ele era um discípulo que foi totalmente transformado depois de João 21. Mas antes de João 21, Pedro era um cara de Deus, era um cara joia, mas ele era um cara impulsivo. Ele era um cara que gostava de querer ser o primeiro para o seu ego próprio. Jesus falou assim: quem diz que você é o Cristo vivo? Eu vou morrer, está amarrado, vai morrer não na cruz não. Pedro, Jesus está andando agora, se for eu vou andando agora. A atitude de ousadia de Pedro, filtrada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, é algo que nós precisamos de ter. Mas precisamos de tomar muito cuidado às vezes com a nossa autoconfiança, a nossa própria força. Não, eu vou conseguir isso porque eu sou bom. Não, isso vai dar certo porque eu sou capaz. Nós não podemos ter nenhum dos extremos. Uma autoestima tão baixa de achar que nada podemos vencer. Precisamos de vivenciar a graça capacitadora de Deus. Precisamos sim de buscar isso. E precisamos também de ter ousadia e ter fé, mas precisamos de ter um equilíbrio, de buscar a nossa dependência em Deus, não na inteligência que Ele te deu. Porque, queridos, nós temos que entender que tudo que nós temos e somos foi Ele que nos deu. Às vezes eu vejo pessoas com dificuldade de serem fiéis a Deus, porque acham que o trabalho que elas têm foram elas que conseguiram, que o dinheiro que elas têm foram elas que conseguiram. Elas não conseguem ver a graça, o poder de Deus na vida delas. E falei, eu não quero devolver porque é meu. Queridos, quem vive o princípio de fidelidade e generosidade é porque compreendeu que tudo que temos e somos vem dele. Então, eu simplesmente devolvo para a fonte. Eu devolvo para aquele que tem feito maravilhas na minha vida. Nós precisamos de romper a linha da autoconfiança, romper a linha talvez de uma arrogância, de achar que nós podemos a nossa própria força. Pedro, talvez, nesse autoconhecimento, assim, olha, talvez eu consiga nadar nesse trem aqui, como mineiro nesse trem. Talvez se afundar, eu faço nado borboleta, nado de costas, eu vou sair desse trem aqui, eu sou top, eu sou
Eu sou fera demais, cara, eu vou conseguir. E não é o momento de nós confiarmos na nossa própria força. É o momento de nós confiarmos em Deus, de confiarmos na palavra dEle, de ter uma dependência de Deus. Se algo que nos dias de hoje nós precisamos é de não tentar dar um jeitinho para Deus, é de não tentar ajudar a Deus, é de saber esperar. Vivemos um tempo de tanto avanço. Eu estava esse fim de semana com amigos e eu estava vendo um story. E aí, sabe o que eu reparei? Eu estava agitado e todo mundo estava assim: ô Lucas, passa logo, senhor, vai passando aí. Porque hoje não se olha mais o feed do Instagram, se olha os stories. E nem os stories consegue olhar mais, esperar aqueles 10 segundos passarem. É uma tanta pressa que já vi a foto. Há uma aceleração nos dias de hoje, que isso vai contrário, muitas vezes, aos processos de transformação e restauração de Deus em nossas vidas. E nós precisamos confiar e nos entregar a Deus. Como Abraão, que esperou por décadas. Como Davi, que foi ungido para ser rei, e esperou por muitos anos até se tornar um rei. Nós precisamos de entender como Paulo, que foi chamado por Jesus, mas passou por um tempo de transformação e discipulado em Antioquia. Às vezes nós queremos que tudo seja instantâneo. Queremos que dê 2 passos no meio da tempestade, ao pisar na água, o mar calma e você vai até deslizando no meio das águas. Queremos que as coisas sejam no nosso tempo. Deus, Ele libera uma palavra sobre a sua vida e você fala: já se passaram 30 minutos, está demorando para concretizar a palavra e a promessa de Deus na minha vida. Eu vou morrer e não vou viver isso. Começamos a duvidar daquele que nunca devemos duvidar. Começamos a questionar aquele que nunca devemos questionar. Então precisamos de buscar consolidar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Precisamos de nos alimentar diariamente, meditar na palavra de Deus. Precisamos diariamente viver arrependimento. Se tem algo que nós podemos aprender com Pedro, que ele foi um homem que nunca parou de se arrepender, que sempre viu oportunidades para mudar. Nós precisamos viver um evangelho que não somente nos conforte, mas sim que nós nos arrependemos, que nós possamos mudar o nosso caminho. Porque às vezes nós estamos errando e estamos querendo continuar no erro porque não queremos arrepender, não queremos confessar pecados, não queremos nos libertar de pecados, não queremos sair de uma situação pecaminosa, não queremos sair de uma situação da nossa autodependência, da nossa autoconfiança. Mas precisamos de aprender como Pedro, quando ele viu que estava afundando, ele falou: Jesus, socorro, salva-me. Precisamos de gritar por socorro, precisamos de falar: Jesus, eu não consigo sem você. Eu quero confiar essa situação a você. Queridos, não seja o escritor da sua história, seja somente um cooperador e deixe Deus escrever a sua história. Não seja um passivo, não seja uma pessoa parada, não seja uma pessoa que vê a vida passar. Faça aquilo que cabe a você fazer. Profissionalmente, se capacite para cada dia ser o melhor profissional. No relacionamento, busque a cada dia ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor filho. No reino de Deus, busque a cada dia ter mais intimidade com o Espírito Santo. Na sua família, na fé, Celene, busque a cada dia servir nessa casa, na sua célula. Mas entregue o controle a Ele. Faça planos, como dizem Tiago, mas coloque os planos para Ele e fale: Senhor, esses planos eu coloco no Senhor, para que você possa dar direção a eles. Esses planos, Deus, eu confio a você, para se você quiser mudar totalmente, pode mudar. Queridos, se tem um melhor roteirista, um melhor escritor que pode existir, ele escreveu esse livro há milhares de anos, e esse livro continua atual. Então, deixe ele escrever a sua história, deixe ele transformar a sua história. Confie nele, confie, se entregue.
e apenas decida andar sobre as águas, não olhar para as circunstâncias, e se em algum momento algo der errado, peça socorro a Ele. Outra oportunidade que nós podemos ver em uma tempestade, a primeira é a dependência de Deus. A segunda é compreender que tudo que recebemos e vivemos é para que possamos multiplicar na vida do próximo. Nada vai parar em nós. Quando Pedro ficou vulnerável e olhou e caiu nas águas, o que Jesus fez para ele? Assim, eu vou esperar ele beber 2 litros de água para ele aprender, para eu pegar ele. Foi isso que Jesus fez? Foi, igreja? Não. A Bíblia fala que imediatamente Jesus... O que Jesus fez, amados? Obrigado, querido. Estendeu a mão. Jesus estendeu a mão para ele. Aquilo que Deus faz em nossas vidas, a tempestade que Ele faz acalmar, o milagre que Ele opera na sua vida, eu creio que pelo menos, tem muito mais, mas para que nós possamos ficar aqui no tempo e nesse foco, 2 coisas. A primeira é de gerar em nós um memorial de fé, para que você possa, quando passar por uma tempestade maior, lembrar que uma outra tempestade, Jesus acalmou ela. Quando você passa por um problema, passa por uma situação tão desafiadora, ela serve para você olhar e falar assim, olha, eu já venci tanta coisa. Já venci tanta coisa que Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Vamos vencer, porque não por mim, apesar de mim, somos mais do que vencedores pela graça capacitadora, pelo sangue de Jesus na cruz. Então vamos embora, vamos vencer essa tempestade. E a segunda é para que possamos entender que aquilo que Ele fez em mim é para que, pela graça capacitadora, eu possa ser um canal na vida de outras pessoas e multiplicar essa bênção. Veja, Pedro, Jesus levantou ele pela mão, Pedro teve uma restauração, foi transformado. Jesus ressuscitou na cruz, restaurou Pedro em João 21. Começou a andar, a passar 40 dias com Pedro aqui na terra. Depois Jesus falou assim, olha, fique orando até que o Espírito Santo venha, o Paracletos. E aí, 10 dias depois, aproximadamente 10 dias depois, teve o Pentecostes, mais de 3.000 pessoas convertendo, tendo a vida transformada. E Pedro começa a entender o propósito eterno sobre a vida dele, que é tudo aquilo que ele recebeu nesses anos de discipulado, nesses anos de uma vida diária com Jesus, não era para que ele possa ser o cara, não é para ele poder ter um blog, não é para ele ser um influencer, um youtuber com muitos seguidores e admirarem Pedro. Uau, que experiência incrível, cara! Uau, Pedro, como você é top! Não, jamais é sobre nós, é tudo sobre Ele. E Pedro entendeu isso. Pedro compreendeu que o propósito dele era expandir o reino de Deus, era multiplicar aquilo que ele recebeu. E veja comigo em Atos 3, de 1 a 9. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. E Pedro disse, olhe para nós. Veja, congela aí por enquanto. Veja que Pedro ele está subindo ali para o templo para poder orar, e chega uma pessoa com uma tempestade que durava muitos anos. Uma tempestade que durava desde a nascença daquela pessoa, daquele homem. E Pedro compreendeu que o que ele recebeu, a tempestade que ele venceu, era por um propósito. Veja comigo no verso 5 agora. O homem olhou para eles com atenção
esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar. E imediatamente os pés e tornozelos dos homens ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé. E começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Uau! Veja. Pega isso comigo. Quando Pedro estava mais vulnerável, o que Jesus fez por ele? Estendeu a mão. Quando esse homem estava mais vulnerável, o que Pedro fez por ele? Estendeu a mão. Aquilo que Jesus faz por você não é para parar em você. Aquilo que Jesus restaurou em você não é somente por você, mas para que você possa ser um canal de Deus na vida das pessoas. Você que estava numa vida condenada, numa vida totalmente afastada de Deus, encontrou salvação. É para você ir pregar o evangelho para que outras pessoas encontrem salvação. Você que estava com o casamento arruinado, teve o casamento restaurado, é para que você ajude outros casais a ter um casamento transformado. Você que foi curado, é para testemunhar do poder da cura. Aquilo que você recebeu não pode parar em você. Precisamos ser uma igreja viva, uma igreja que não fica parada, não é um clube social, mas é uma igreja atuante, que vive o ID, que vai e que quer ver uma transformação das pessoas, que entende o que recebeu, não pode parar em você. Queridos, a tempestade vencida não é somente para você colocar em uma moldura, ela é para que você possa testemunhar que Ele acalma a tempestade, que Ele traz solução, que todos os problemas podem ser resolvidos através do autor desse livro, do Deus vivo, queridos. Então entenda que a tempestade, ela não está aqui para arruinar a sua vida, ela está aqui para que você possa ter um trampolim para a vitória. Amém? Amém, queridos? A tempestade, ela está aqui para que possamos vivenciar transformação e milagres. E eu quero concluir falando que nós não estamos abandonados. Talvez você está no início de uma tempestade. Talvez você está no meio de uma tempestade. Talvez você está como esse homem aleijado que anos em uma tempestade. Mas eu quero dizer para você, ela vai acabar um dia. Talvez você ainda não entrou, mas quando entrar numa tempestade, lembre dessa palavra. Não se isole. Não seja guiado pelo vento, que é contrário. Não seja guiado pelo Cronos, o tempo dessa terra, que parece nesse momento ser eterno, mas pelo Kairos, o tempo de Deus. E veja as oportunidades. A primeira dela, a dependência de Deus. E a segunda, a oportunidade de ser um canal de Deus na vida das pessoas, de multiplicar aquilo que você recebeu, de liberar aquilo que você recebeu, queridos. Entenda que o chamado de Jesus para nós em Mateus 28, em Marcos 16, não é fique sentado e veja a vida passar. Fique sentado e veja as pessoas sofrerem ao seu lado. Fique paralisado e veja pessoas sofrendo, pessoas passando por situações desafiadoras. Não! Jesus falou: ide, vá. Precisamos sair da zona de conforto, viver o evangelho fora da nossa zona de conforto, do nosso apartamento, da nossa casa, do nosso celular, do nosso smartphone, viver o evangelho de pessoas, o evangelho de contato. Eu quero convidar você para ficar de pé.
Eu quero dizer para você, anote isso no seu coração: a paz não é a ausência de tempestades, porque toda vida, sendo você cristão ou não, haverão tempestades. Então a paz não é ausência de tempestades, a paz é a confiança em Deus no meio da tempestade. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero encorajar você, igreja, que talvez está vivendo um desafio, está vivendo uma tempestade, a você a confiar em Deus, a você entregar o seu coração a Deus, a você vencer a solidão, vencer a mentalidade de que o tempo não passa, a tempestade não passa, vencer a autoconfiança, o autoconhecimento, de ficar só olhando para os relatórios negativos. E eu quero encorajar que você hoje possa ver as oportunidades de depender de um Deus vivo e de ser um canal de Deus na vida das pessoas. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto,